Vamos ler a questão aqui. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. 1. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros, tem uma reguinha aqui, suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. Então beleza, o cara pega uma régua, né, segura pela extremidade superior, o zero lá embaixo. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, próximos do zero da régua sem tocá-la. Na verdade, outra pessoa, né? A experiência vai ter duas pessoas, uma que segura a régua e a outra que coloca a mão aqui embaixo em forma de pinça, certo? A qual, na verdade, a gente vai medir o tempo de reflexo. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-lo o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. Ali ele exagerou, né? Todo mundo consegue segurar a régua, né? Então aqui, ó, o cara que está segurando solta, o outro, na hora que percebe que solta, fecha os dedos. Beleza? E a gente mede aqui a altura que a régua desceu, desde o momento que o primeiro soltou, até o momento que o outro segurou. Cara, quanto mais a régua descer, mais tempo o cara demorou para perceber que a régua foi solta. E maior é o tempo de reflexo dele. Quanto menos tempo a régua, ou melhor, né? Quanto menor for a distância que a régua descer, mais rápido é o cara, né? Melhor é o reflexo dele. Tudo bem? O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Galera, essa aqui então é a tabela, né? Ó, o primeiro cara deixou a régua cair 30 centímetros, quase que a régua cai inteira, né? E o tempo de reflexo deu 0,24 segundos. O segundo cara deixou a régua cair 15 centímetros e o tempo de reflexo 0,17. O terceiro cara deixou cair 10 centímetros e o tempo de reflexo 0,14 segundos. Tudo bem? Percebe o seguinte, né? Nesse caso aqui, ó, a distância percorrida pela régua não é diretamente proporcional ao tempo. Concorda? Por exemplo, ó, 30 é o dobro de 15, mas 0,24 não é o dobro de 0,17. Certo? Ou seja, essa régua não cai com velocidade constante. Claro, se ela caísse com velocidade constante, a régua deveria percorrer distâncias iguais em tempos iguais, ok? Ou seja, se 15 centímetros levou 0,17 segundos, 30 centímetros deveria levar 0,34. Mas não leva isso tudo, né? Ó, de 0 até 15, né? Se a gente fizesse um desenho aqui, ó, para cair os 15 primeiros centímetros, a régua levou 0,17 segundos. Para cair os próximos 15 até 30, né? Porque aqui ela caiu 30 centímetros, a régua levou mais, vamos diminuir aqui, né? 0,24 menos 0,17, isso daqui vai dar 0,7 segundos. Percebe o seguinte, né? Para percorrer a mesma distância, a régua está gastando um tempo cada vez menor, quer dizer que ela está andando cada vez mais rápido. Então esse movimento de queda da régua é um movimento acelerado. É um movimento em que a velocidade dela está aumentando. Claro, né? Tu já sabia disso, né? É um movimento de queda livre. A régua cai sem ninguém tocar nela. A única força que puxa ela para baixo é a gravidade. Cada vez que é um movimento de queda livre, a aceleração da régua é constante e vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aliás, ó, saber disso é que permite com que o cara complete essa tabela. Porque na experiência dele, ele só mediu a distância, lembra? Como é que ele chegou a esse resultado de tempo aqui, ó? Ele usou as equações do MRUV. Porque a queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado. Uma equação que ele pode usar é essa daqui, né? H igual a H0 mais V0t mais GT quadrado sobre 2. Ok? Ó, ele pode dizer que a altura inicial é 0. Certo? A velocidade inicial, como a régua é solta, também é 0. Então, se ele souber a altura final, o quanto a régua desceu, ele calcula o tempo de reação, que é o que ele usa para completar essa tabela. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? Cara, ele fala aqui, ó, que a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por quê? Foi o que a gente viu, né? Beleza? Ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempo cada vez menores. Por quê?
Porque o movimento é acelerado. A velocidade está sempre aumentando durante a queda. Vamos analisar as alternativas que ele coloca aqui. Letra A. A energia mecânica da régua aumenta, o que faz cair mais rapidamente. A gente sabe que no movimento de queda, ó, a energia mecânica não aumenta. A energia mecânica durante uma queda vai ser a soma da energia cinética, que está relacionado com a velocidade, com a energia potencial gravitacional do corpo. Claro que pode acontecer, se tiver atrito, a energia mecânica diminuir, ser dissipada na forma de calor, lembra? Mas aumentar, ó, num caso de uma queda livre, é impossível. Então, letra A totalmente errada, né? Letra B. A resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. A história é o contrário, né? Durante a queda, a velocidade da régua vai aumentando e não vai diminuindo, ok? Errada também. A aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. Galera, o que varia durante a queda é a velocidade da régua. A gente viu ali anteriormente, ó, que a régua cai com a aceleração praticamente constante, né? Sem te desprezar o atrito com o ar, ela vai cair com uma aceleração constante, que é o G. Tudo bem? Então, letra C também é errada. A força-peso da régua tem valor constante. Lembra o que é peso? Peso é força da gravidade, certo? Para calcular o peso de um objeto, a gente multiplica a massa dele pela aceleração da gravidade. Zeca, peso é a mesma coisa que força da gravidade? Ó, graves é uma palavrinha grega que significa pesado. Daí que vem o termo mulher grávida. Mulher grávida é mulher pesada. Então, peso e força da gravidade são exatamente a mesma coisa. Para calcular o peso de um corpo, a gente multiplica a massa dele pela aceleração da gravidade dele durante a queda. Tudo bem? Como a massa dele não muda e a aceleração da gravidade na queda não muda, o peso, é verdade, ó, tem valor constante. E esse peso gera um movimento acelerado no corpo. Tudo que ele falou é verdade, né? Ele podia ter acrescentado, né? Um movimento acelerado uniformemente, certo? Ou melhor, um movimento uniformemente acelerado. Mas a D está certa. A velocidade da régua é constante. Falei que não, né? Se fosse, ela tinha que percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Então, letra E, errada também. Resposta correta dessa daqui, letra D.